O CPM é uma metodologia de planejamento. O PERT é uma metodologia de programação. Este é o terceiro vídeo da série A Ciência por Trás dos Prazos. Nos dois vídeos anteriores, eu mostrei para vocês três abordagens na realidade. No primeiro vídeo, duas abordagens, as duas empíricas, uma relacionada aos United Nations de ouro e outra relacionada a uma entrevista com Bill Gates. No vídeo, a abordagem aplicada ao mundo real, na corrida de Fórmula 1. E prometi para vocês que a partir de agora, nós começaremos a nos concentrar na lógica a partir da qual nós não conseguimos ter uma alta assertividade no atendimento a prazo. É importante que nós façamos uma conexão a partir de quando e por que a gestão de projetos passou a ter um status de ciência. Em meados do século passado, surgiram duas abordagens separadas e distintas. O CPM é um método no caminho crítico e o PERT, que é um programa de avaliação e técnicas de revisão. O CPM parte do pressuposto que o ambiente é neutro. O PERT tem uma outra visão. Ela entende que as interferências do ambiente no processo precisam de técnicas de revisões para neutralizar cada uma dessas interferências. Daí fica fácil de entender que o PERT é uma metodologia adaptativa. O CPM é uma metodologia preditiva, ou seja, para cada ação corresponde uma reação pré-estabelecida. Não levou muito tempo para que essas duas metodologias se cruzassem. E foi fácil de uma enxergar na outra, como é normal de todo ser humano, os defeitos que elas tinham. Ao invés de ficar aquela briga de combatendo PERT, CPM, PERT, CPM, eles buscaram o que um poderia complementar no outro. E foi aí que começaram os nossos problemas com assertividade em prazos, não no resto. Os nossos problemas começaram não da união, da forma como essa união foi conduzida daí para frente. O CPM era pragmático, ou seja, o CPM definia um prazo, e aquele prazo deveria se cumprir e o ambiente não vai te impactar. E tu vai conseguir o teu processo de forma estável. O PERT, primeiro, teve a percepção de que a variabilidade é intrínseca a todo e qualquer processo. E aí o PERT trouxe algumas soluções para ele. Primeiro, as estimativas estatísticas. E mais, ele conseguia mensurar a probabilidade de sucesso. E isso foi o suficiente, então, para que aquele pragmatismo do CPM assumisse, sim, essa abordagem estatística do PERT. Só que, ao fazer isso, o traje dessa abordagem continuou sendo pragmático. Então, o PERT, ele sabia que a variabilidade não tinha como tu neutralizar ela previamente. Tu poderia fazer, sim, era fazer um programa de avaliações contínuas e aplicar técnicas de adequações ou técnicas de revisões, foi o nome utilizado, para a cada desvio houvesse uma reaçãozinha de maneira a minimizar o impacto sobre o processo. Esse é o conceito do PERT e o outro é o conceito do CPM. A união dos dois então fez isso. Ficou claro que o CPM negligenciava a variabilidade dos processos. Com toda a metodologia estatística do PERT, ele dava a ideia de processos indisciplinares. Bom, o que ela faz? Ela juntar a abordagem estatística do PERT e unir com o CPM. Daí surgiu o PERT-CPM, que na realidade, de PERT não tem quase nada. Prevaleceu a abordagem pragmática do CPM, porque mesmo fazendo uma estimativa de durações estatística, a aplicação era pragmática. Mas é importante que, antes de tudo isso, a gente compreenda qual o contexto do CPM e qual o contexto do PERT. O CPM é uma metodologia de planejamento. O PERT é uma metodologia de programação. E aí é que começam os nossos embates, os nossos conflitos. Por quê? O planejamento, ele tem que ser pragmático. Mas nós lidamos com várias possibilidades, claro. É daí que vem o poder da modelagem. Podemos fazer várias modelagens e optar por uma.
que nós entendamos que seja mais adequado. A partir daí é que entra as programações de atividades. E esse é o PERT. Então aquela união que foi feita lá atrás, ela não deveria ter sido apenas teórica, na parte conceitual. Ela teria que ter sido aplicada na parte operacional. Então, tu vai modelar e vai identificar qual o cenário que, a princípio, parece ser o mais adequado ao teu projeto. E vai começar a fazer as avaliações e a cada resultado que desvia um pouco do que estava pré-estabelecido, tu vai adotar técnicas de revisão, ou seja, técnicas de ajuste, para puxar esses resultados para próximo do centro das suas metas. E é isso que não foi feito, é isso que não é feito. Eu procurei evitar usar o termo metodologias ágeis por dois motivos. Ela ainda é relativamente nova no nosso ambiente e aos defensores da metodologia ágil e aos defensores da metodologia assertiva, a metodologia pragmática. Mas na realidade, a metodologia ágil é peste na veia. A metodologia ágil não é planejamento. A metodologia ágil é programação e execução. Vai ao encontro dos conceitos do PERT, enquanto programação, e as aplica, são as técnicas de revisão, na execução. Essa é uma coisa que talvez seja importante nós entendamos isso. Então vamos pensar numa parada de manutenção. Você tem ela toda pré-estabelecida, ficou 6 meses para essa parada, vamos abrir o reator tal, vamos abrir e fazer tal e tal atividade, vamos abrir o forno tal, fazer tal e tal atividade, vamos abrir a torre tal, vamos os motores tais, tudo isso está pré-estabelecido. Isso é CPM, isso precisa ser CPM, isso tem que ser CPM. Agora, quando tu vai botar para rodar, tu vai ter que avaliar. Vai chegar lá e dizer assim, ó, vamos aqui abrir meu forno. Eu tinha que trocar aqui um tubo da radiação. Beleza? Então, um pouquinho, esse tubo aqui mediu espessura. Não, ele não tá tão ruim assim. Mas tá previsto, eu vou fazer. E acho que tem que ser feito. Mas em porventura, a equipe que estiver lá na convecção perceber que o trabalho lá aumentou, tu tem que usar uma técnica de revisão. Por que nós fazemos uma parada? Pessoal, é o seguinte, ó, aí então tu vai só trocar tal trecho do tubo, os outros 2 tubos não vão mexer agora, porque pode ser feito uma outra janela de oportunidade, e vamos reforçar a equipe da convecção. Isso é feito toda hora numa parada. É muito frequente. Para quem conhece parada, raramente você consegue começar uma parada e cumprir na sequência todas as atividades que foram pré-estabelecidas na parada. Porque no meio do caminho alguma coisa não era bem aquilo que nós já havíamos prometido. Mudou e aí se usa o PERT, se usa a agilidade. Ou seja, tu avalia e pondera, olha, se eu não fizer isso aqui agora, nós vamos pegar esse recurso aqui e vamos jogar para lá para fazer alguma coisa que nós investimos. Porque para fazer isso aqui, nós queremos daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, uma excelente oportunidade e que nós possamos fazer isso. Então, isso é metodologia ágil. Então, pessoal, espero que vocês entendam o que eu queria dizer aqui. Paradas de manutenção são um segmento, na minha opinião, é um dos segmentos mais ágeis que eu conheço, que mais aplica as metodologias ágeis. Ele não abre mão, não pode abrir mão do CPM, não pode abrir mão do planejamento, mas as programações têm que ser revistas no dia a dia, na hora a hora. Uma parada, você tem no mínimo 2 reuniões diárias de rotina. Então a parada tem esse arcabouço. Eu acho que a parada deve ser o exemplo mais claro para a gente entender a interface entre a etapa preditiva, que é a etapa realmente do CPM impere, ou seja, planeja, e a etapa adaptativa, que é a etapa onde o PERT, sim. Aí o PERT é que coordena. O PERT que faz as avaliações ponto a ponto e as revisões necessárias para ajustar as necessidades pré-estabelecidas. Visto isso, no próximo vídeo eu vou começar a dar o encaminhamento para que nós identificamos então o que é que nós fazemos de errado que nos leva a essa alta taxa de fracasso em atividade de prazo, para que nós sim tenhamos condições de elevar a nossa assertividade de prazo ao status de ciência. Se inscrevam no canal, comentem, critiquem. Eu sempre digo, o contraponto vai só nos fazer crescer. Compartilhe, se achar bom, dê o seu joinha e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!